340 km por hora e um Chevrolet Calibra 1995. Entre vários supercarros como Porsche 911 Turbo, GT2 RS, Corvette, McLaren, AMG GTR, foi esse carro aqui, de tração dianteira e 29 anos de idade, que deixou todo mundo de queixo caído naquela tarde de 21 de abril, numa prova de 2 milhas organizado pela Driver. Sim, amigos, Flatout Midnight está de volta, graças a essa parceria que nós realizamos com os postos Petrobras. E nesse episódio de hoje eu vou explicar para vocês tudo o que esse Calibra do Márcio tem de preparação, mas mais importante do que isso, a gente vai explicar para vocês como esse carro, com um pouco mais de 550 cavalos de roda, atingiu uma velocidade que muitos supercarros modernos jamais atingiram nessa mesma distância de 2 milhas, mesmo tendo quase o dobro de potência. Como é que foi possível? Eu perdi a referência de velocidade, o meu velocímetro GPS deu tela azul, que o painel já não marca mais depois do 250, né? E parecia tudo bem, o carro estava estável, a Mercedes que estava na minha frente, a gente estava se aproximando dela e me senti confiável e sentei e continuei sentando a bota. O carro continuou crescendo o giro, e eu continuei olhando somente o RPM. O RPM chegou em números que eu sabia que era muito rápido, já estava quase entrando no corte de giro, e eu tinha certeza que tinham passado entre 330 e 340, aí só fui conferir depois, quando eu olhei na internet, isso vários segundos depois, que já estava voltando para o grid de largada novamente, né? O amortecedor ele não respondeu ao ajuste que nós fizemos, né, da regulagem de carga dele. A frente subia, primeira, segunda, terceira, a quarta até 245, a frente estava alta e o carro ele zigue-zagueava para um lado e para o outro. E aí teve horas que deu vontade de abortar. Mas como eu conseguia corrigir e voltar o carro para a linha, eu continuei. E quando eu colocava a quinta, que a quinta era bem longa, a frente descia e o carro aprumava para ir reto. Daí dava confiança para continuar acelerando, né? E assim foi, a gente foi subindo a velocidade, passamos a 297 na milha, depois 299, e aí aumentamos um pouquinho mais a pressão da turbina para chegar nos 301,8, né, na milha, né? E foi a mesma puxada que eu me senti confiante para continuar acelerando até a segunda milha. E passamos a 339, né? Que é um número assim que quando começou o evento a gente não imaginava alcançar. Nós tínhamos um objetivo de elevar o Calibra no limite e passar no mínimo a 300 por hora na milha. E eu tinha um objetivo pessoal de estender isso para a segunda milha, né? Mas não era algo combinado e era algo que só eu sabia que ia acontecer. Tanto que o Delilo e o Daniel da Home Garage já tinham me alertado para evitar puxar a segunda milha, né, por conta da resistência do motor, ao tempo que ele ia ficar exposto ao calor, né, da potência por praticamente 50 segundos, né?
Mas eu já estava, antes de chegar no evento, eu já tinha me programado pela relação da quinta marcha, a escolha da relação da quinta marcha. Eu tinha pego uma quinta marcha coringa que dava para ser usada tanto na milha quanto na segunda milha, né? Ela abriu um pequeno buraco na troca de quarta para quinta, que a gente cobriu com pressão de turbo, e ela permitia ir até a segunda milha sem cortar o giro. Felizmente o motor sobreviveu, então essa foi a história contada do meu ponto de vista. E o pessoal, tanto da Stoit quanto da Home Garage e do Clube Calibra, estavam lá torcendo lá na largada, que fica praticamente a 4 quilômetros da chegada. E não dá para você visualizar, né? O aeroporto é muito longo, a pista ela tem uma inclinação que você só consegue ver a primeira bandeira da primeira milha, da segunda milha não é visível. E nem o rádio pega. Então quando eu passei a segunda milha e vi que estava tudo bem, fiz o retorno, eu peguei o rádio e chamei a equipe. E ninguém ouvia, porque a curvatura da pista não permitia. E eles estavam lá desesperados para saber se eu ia voltar ou não ia, o carro inteiro, né? Primeiro porque eles nem sabiam que eu tinha passado a segunda milha. Um deles desconfiou, porque demorou muito para eu aparecer e começou a procurar o resultado. E eles, entraram em êxtase. Quando o rádio começou a funcionar, o comunicador começou a funcionar, eles estavam assim em êxtase, comemorando os praticamente 340, né? E foi uma festa só, sabe? Quando eu cheguei, né, tava todo mundo para me receber, foi uma festa só, a gente ficou muito emocionado, porque são muitos anos que a gente prepara esses carros, né? Não só o meu, mas vários outros carros do clube. Então a gente trocou muitas informações para chegar num setup, para chegar num resultado desse, teve muitos upgrades compartilhados entre as pessoas do clube. Então ficou muita gente que estava lá, era envolvida no projeto e estava emocionado, né? Outros anos a gente já levou outros Calibras lá, já fizemos resultados memoráveis, né? A mais de 300 também, mas nós elevamos agora para um outro patamar, né? Que talvez fique por muitos anos perdurando, né? Não pretendo voltar lá na segunda milha tão cedo. Esse Calibra de 340 km por hora do Márcio está utilizando etanol grid como combustível. Agora, quais que são as vantagens que o aditivo Tecno 3 presente no etanol grid traz para o veículo? Primeiro, é um ganho na capacidade de lubrificação. A gente sabe que o etanol é um combustível muito bacana que traz diversas vantagens, mas é fato que ele apresenta uma capacidade lubrificante um pouco pior do que a gasolina. Agora, olha só, esse aditivo Tecno 3 traz um ganho de 36%, uma redução de 36% nos desgastes dos componentes metálicos num teste de lubricidade de alta frequência chamado HFRR, que é realizado pelo órgão norte-americano chamado ASTM, que é uma enorme autoridade, uma referência mundial no teste e homologação de combustíveis e lubrificantes. Esse ganho de capacidade lubrificante trazido por esse aditivo vai ajudar desde a bomba de combustível, sistema de alimentação inteiro, vai ajudar também no trem de válvulas, assentamento ali da válvula e, claro, também vai ajudar até mesmo os anéis dos pistões. Segundo ponto, eu acho simplesmente sensacional, que é a questão da proteção contra a corrosão. A gente sabe que o etanol, a longo prazo, causa uma série de danos causados pela oxidação. Agora, olha só, nesses testes realizados pelo ASTM, o aditivo Tecno 3 trouxe uma proteção de 100% contra a oxidação. Caras, isso é maravilhoso, especialmente para quem tem carros antigos, que vai ter aqui, por exemplo, tanques metálicos, aquelas bombas de combustíveis mais sensíveis, cubas de carburador, sabe, são muito sensíveis à corrosão, isso é sensacional. Mas mesmo para carros modernos, com injeção, sistema flex, por exemplo, isso é muito legal, porque vai dar muito mais longevidade para todo o sistema de alimentação. O terceiro fator é a limpeza. Nos testes realizados pelo ASTM, o etanol grid tem uma capacidade de remoção de depósitos nas válvulas de até 52%, o que é 3 vezes mais do que o etanol comum. E vai lembrar, lógico, o etanol vai proporcionar uma limpeza maior nesses componentes, por exemplo, quando comparado à gasolina, mas ainda assim se gera resíduos nesses componentes. E a gente está falando de uma vantagem de 3 vezes mais
na capacidade de remoção dos depósitos nesses componentes. Então a gente está falando de redução de atrito e desgaste e mais proteção não só para o sistema de alimentação, mas para o motor de forma geral. Se você gosta de cuidar do seu carro, experimente Etanol Grid nos postos Petrobras. Agora, mais do que a velocidade de 340 km por hora, o que causou certa indignação entre os proprietários de supercarros naquele evento da Driver foi a informação de que ali, embaixo do capô do Calibre do Márcio, ele estava rodando com um pouco menos de 2 bar e exatamente 554 cavalos nas rodas. Muita gente achou que ele estava jogando um verde, que na verdade estava trabalhando com muito mais pressão e muito mais potência. Então agora é hora da gente entender um pouquinho mais sobre o Calibre e eu vou explicar para vocês porque esse carro é uma das grandes obras-primas da engenharia e da aerodinâmica. Muita gente fala sobre o coeficiente de penetração aerodinâmica extremamente eficaz do Calibre, o CX de apenas 0,26. Para você ter uma ideia da grandeza nesse número e quanto menor, melhor, ou seja, quanto menor, mais facilidade o carro vai ter para cortar e penetrar no ar com o máximo de suavidade, um Porsche 911 da geração atual vai ter o CX variando aí entre 0,29 e 0,33 de acordo com o modelo. Por exemplo, o 911 carreira básico vai ter um coeficiente de penetração melhor do que um GT2 RS, que tem um aerofólio que gera downforce, mas ao mesmo tempo gera arrasto. Quando a gente olha para a silhueta desse carro, a gente começa a entender essa forma de gota que deixa ele tão aerodinamicamente perfeito. Por exemplo, olha só essa frente em cunha, como ela é extremamente baixa e ela forma uma espécie de bico para você ter o máximo de velocidade e o mínimo de pressão aerodinâmica sendo gerado, por exemplo, aqui nessa porção frontal. Olha só como, por exemplo, a linha do capô e essa linha do para-brisa formam uma linha quase contínua. Olha só como esse para-brisa aqui é deitado. Agora veja outro detalhe, a linha de caimento do teto começa aqui na metade do carro. Olha só como a linha de caimento é extremamente suave e aqui no final, para arrematar a traseira, a gente tem um corte reto, que os engenheiros chamam de corte can. Essa silhueta resulta não só numa enorme capacidade do veículo penetrar aerodinamicamente com muita suavidade, mas o descolamento da camada limite, que é o momento quando o ar começa a abandonar o carro aqui na traseira, que é uma porção que sempre gera muita turbulência, nesse carro, o Calibre, ela sai com muita suavidade. Só que esse é apenas o começo da história. Isso porque esse índice CX de coeficiente aerodinâmico considera apenas a visão lateral do automóvel, a silhueta do carro vista de lado. Só que existe um outro fator tão importante quanto, que frequentemente é ignorado entre os preparadores e entusiastas: a área frontal. Essa visão que você está tendo agora do carro visto exatamente de frente, essa silhueta que o veículo ocupa no espaço nessa visão, é crítica no fator de resistência aerodinâmica. Quanto mais largo ele for, quanto mais alto ele for, quanto mais espaço ele ocupar nessa vista, mais difícil vai ser para o carro cortar o ar e adquirir velocidades elevadas. E meus amigos, esse carro tem 1,81 metros quadrados de área frontal. Sabe o que significa? Que esse é o carro com o melhor índice de penetração aerodinâmica no mundo até hoje, mais de 30 anos depois. Para colocar em perspectiva o que é essa área frontal de 1,81 m, um Porsche 911 atual tem 2,06 metros quadrados de área frontal. Sabe por que isso é tão crítico? Porque a resistência aerodinâmica é proporcional ao quadrado da velocidade. Isso significa, por exemplo, que de 100 a 200 km por hora há 4 vezes mais resistência aerodinâmica. De 200 para 300, essa resistência aerodinâmica passa para 8 vezes mais. Isso significa, em provas de velocidade, como esse evento de 2 milhas,
mais importante do que a potência é você ter a aerodinâmica mais eficiente possível. E isso não é só o CX, o coeficiente aerodinâmico, que é aquela visão lateral. A área frontal é fundamental e esse carro tem tudo. Marcião, expliquei para a galera toda a parte aerodinâmica, que eu acho que é um componente fundamental do projeto do Calibre para a gente atingir velocidades tão altas, mas é claro que sem uma usina para corresponder, ainda mais considerando essa questão da resistência aerodinâmica exponencial, não ia dar, né? Então agora a gente vai entender o que está aqui embaixo dessa tampa tão bonita de cabeçote que você customizou. C20XE, claro, mas detalha pra gente aí o que esse motor tem, e você tinha comentado até que ele na verdade está hiperdimensionado para a potência que está gerando hoje, né? Sim. Considerando que eu tenho esse carro desde os anos 2000 e era um carro que eu comprei com o objetivo de velocidade final, era a melhor combinação que existia na época. Era um motor consagrado que rendia potências em tanto aspirados quanto turbo, numa carroceria que penetrava o ar com muita facilidade. Então a gente pegou esse motor, ele já teve várias preparações, mas essa última aqui a gente fez superdimensionado, praticamente um miolo aqui de turbo A, com os periféricos de rua. Então eu tenho resistência aqui para 1000 cavalos ou até mais, com um carro com comportamento de rua, com uma turbina tamanho médio, né? E todos os periféricos para você andar na rua. Acima de 2.500 você já tem pressão positiva, já te dá um conforto de dirigir, um prazer de dirigir. Não é aquele carro de pico, né? Exatamente. E aí 3.500 você já tem a pressão máxima e vai até 8.200 com uma curva excepcional de potência. Tem um negócio que é legal, pessoal, que pouca gente conhece, ou pelo menos para quem assistiu aquele Flatout Midnight do Cadete do Delírio da Stodd sabe bem, que é a questão desse turbo aí, que é o mesmo modelo utilizado na Fórmula Indy, né? Conta Sim. um pouquinho pra gente aí sobre esse turbo, as dimensões dele, o motivo de escolha e algumas características que você achou interessante para você escolher esse turbo. Há uns 10 anos atrás, a Fórmula Indy começou a usar motores biturbo com Borg-Warner roletado. E a Borg-Warner disponibilizou essa linha também para venda. Não no Brasil, mas nos Estados Unidos. Sim. E eu fui um dos primeiros a trazer esses turbos. Eu trouxe primeiro um turbo, uma 6758, montei nesse carro, ficou excepcional. Eu achei um pouco pequena para o meu objetivo e montei um pouquinho maior, que é uma 7163, que hoje é o que a Indy usa, só que biturbo, lá é biturbo, aqui um turbo só. Perfeito. Né? E é uma turbina que usa componentes de titânio no eixo, então ela prioriza circuito. Então ela tem uma resposta transiente muito rápida, ela enche muito rápida, ela tira o lag muito rápido, o spool dela é muito rápido. Além de titânio que é extremamente leve e aí sai da inércia muito fácil, ela é roletada. Né? Ela é roletada, entendeu? Então ela saiu na frente da Garrett e hoje a Garrett está tentando chegar perto dela, entendeu? Então é uma das poucas turbinas que vai dar esse power band de 3.000 até 8.000 RPM, um carro gostoso de dirigir. Você casou essa agilidade da turbina com a escolha de comandos não são originais, né? Não, são uns comandos italianos, assimétricos para turbo. Né? Entendi. Então para despertar, para conseguir conversar bem. Exatamente, para conseguir ter um fôlego
até 8.000 RPM. 8.000, que coisa mais linda, cara. Agora fala um pouquinho pra gente de pistões, taxa de compressão, que biela você está usando, se o Vira é original, enfim, dá um pouco mais de detalhe na parte de baixo. As bielas são americanas, da Molnar. Os pistões são da Arias, praticamente um special order. Que eu consultei a engenharia deles, falei qual seria o uso, eles me mandaram algumas modificações que tinham que ser feitas nos pistões. Então, não obedece às folgas de catálogo, não obedece o pino que vende de prateleira não é usado, é outro pino reforçado. Até para explicar para vocês, você tinha falado mais ou menos 50 segundos de carga plena. Exatamente. E mais do que isso, pessoal, vale lembrar que eu falei, né? Resistência do ar exponencial. Então, a carga que o motor sofre para continuar empurrando o carro acima de 300 km por hora, para chegar a 340, esse intervalo foi de 1 milha. Então, imagina o esforço de sobrecarga que não fica no motor. Quando eu falei isso para a engenharia, qual seria a aplicação do carro, a engenharia da Arias dobrou as folgas. As folgas entre camisa e pistão. Porque vai dilatar pra caramba. E também aumentou a folga de anel também consideravelmente. Então, interessante. Toda vez que eu recomendo, toda vez que você vai fazer alguma coisa muito diferente, é bom consultar o fabricante. E transparecer a aplicação que você vai fazer. Exatamente. Porque se eu montasse o feijão com arroz aqui, não ia dar certo. Ia quebrar. A parte de cabeçote tem Inconel nas válvulas de escape, né, para resistir à temperatura, e a própria turbina, essa turbina resiste muito mais do que uma turbina comum. O eixo dela, se eu não me engano, é para 1.200 graus. Posso estar errado, mas é bem alto. E a parte de virabrequim, bronzina, a parte de baixo tem algum reforço no bloco, alguma coisa? A parte de baixo ela é o que o pessoal faz assim para reforçar a grade de mancal, né, prisioneiro ARP, né, e o Vira do XZ, né, que é mais reforçado. Ele já é forjado de fábrica, o Vira? É um material mais nobre do que o nacional. Interessante. Né? O pessoal procura muito, né? Ele tem mais parafusos para segurar o volante. A gente usa uma embreagem aqui da Sachs Racing, que ela é bem leve e bem progressiva, bem mole. Né? Isso também foi algo inédito que a gente nunca tinha conseguido usar aqui no Brasil, adaptar uma Sachs Racing num GM, né? Então, na parte de alimentação, a gente usa uma injeção da DTA, uma S60 inglesa, uma injeção de 20 anos de idade, mas que tem tudo que hoje uma injeção moderna tem. Controla tudo que você precisa, não falta nada. 4 bicos de 2000 da ID, grandes, dá marcha lenta, dá tudo bonitinho. Ignição de Corsa. Ah, que interessante, as bobinas bobina de Corsa. Cara, agora eu te perguntar, já que a gente está aqui falando nessa região, o que esse filtro aqui está fazendo aqui? Não é um filtro de óleo então, relocado, como a gente já teve que muito problema com filtragem de combustível, eu importei um filtro que ele dura 20.000 milhas, é lógico, a gente não vai deixar ele 20.000 milhas aí, mas ele tem uma capacidade de vazão muito grande. Você só troca o refil. Ele não interfere no fluxo. E ele serve para diesel, álcool, gasolina. E ele pode ser montado no cofre, conexão roscada. Então, a gente tirou lá de trás aquelas maçarocas de monte de filtro que o pessoal monta e ficou só um filtro. E ele funciona até como Y também. Entendeu? E esse reservatório aqui, qual que é a função dele? Então, esse reservatório é importante porque o motor tem muita folga, né? Então, ele provavelmente tem muita blow-by, né? Que é os gases que saem pela explosão para o cárter. Sim. Né? E isso é muito prejudicial. Se você tiver muito blow-by, você vai atrapalhar até pressão de óleo no cárter, até a cavitação, pressão de óleo no cárter, né? Então, isso aqui é para você aliviar a pressão tanto na parte da tampa de válvula quanto do cárter, entendeu? Para não ter nenhuma influência, principalmente porque você está muito tempo de pé cravado. Mestre, agora a parte de transmissão tem bastante história, né? Não é só a escolha da quinta marcha, não. Você tem uma história, inclusive, ajudando a desenvolver componentes que muitas pessoas do meio do Calibra usam até hoje. Considerando que esse carro já é turbo desde 2004 e a gente já quebrou muito câmbio, né? Naquela época a gente não tinha opção, era câmbio original e conforme as potências foram subindo, a gente quebrava a terceira, quebrava a segunda, cheguei a quebrar a quinta.
E aí um dia eu sentei com o Sapinho e a gente desenvolveu primeira quinta longa, né? Que antes só tinha para arrancada. E essa relação foi usada em diversos calibres. Está montado em muitos calibres hoje, turbo, né? Que estão montados hoje em dia. Naquela né? época o escalonamento era meio tipo velocidade, mas não tão alta, para uns 300. Na verdade, mais ou menos, era um né? escalonamento para um carro de motor básico, tipo potência máxima 6.000. Entendeu? Era para dar 300 por hora, 6.000 RPM. Ok. No né? calibre a conta é diferente, né? É uma potência baixa, mas Então, chega a 300. Tanto é que quando eu fiz esse novo motor, eu tive que reescalonar o câmbio totalmente, porque o câmbio dava quase 400 por hora. Porque Sim. o motor girava 8.200. Sim. Aí não ia ter motor, Aí eu você fica tive, num buraco eu tive ali, né? que trocar a primeira quinta, trocar por um diferencial mais curto e fabriquei 4 relações de quinta para ter uma Cartela de opções. exatamente na manga, dependendo do evento, entendeu? Porque a gente queria também andar nos 804 metros um dia. Ah, porque você já precisa de força imediata. Exatamente, ali, né? aí eu não queria aquele buraco de quarta para quinta, eu tinha um Sim. câmbio escalonado para 804 e para esse evento de 1 e 2 milhas, eu tive que trocar para uma quinta um pouquinho mais longa. Ele não contou para os preparadores Não. dele essa história. Ele escolheu essa transmissão de quinta marcha, essa relação para 2 milhas, os caras não sabiam, meu. Eles achavam que ele ia acelerar a primeira milha só. Eles não fizeram as contas e eu fiquei bem quietinho, né? Cara, agora, parte de suspensão e freios, o que a gente tem aqui de conjunto? Suspensão, amortecedor cone regulável, cone Sport regulável, Como você contou, você vai precisar Dianteira- mexer nisso, né? dianteira e traseira. Tava com baixa carga na prova, eu já troquei os cartuchos, já tá Perfeito. trocado. Ah, era manutenção, entendi. Porque é cartucho, né? Você troca, no próprio calibre original é só o cartucho que você troca. Mola inglesa da Pro Sport, é uma mola mais rígida, mas não é linear, é uma mola mais esportiva. Barra mais dura, barra anti-torção mais dura do Astra GTI GSI europeu, uma barra bem rara de conseguir. De freio a gente tem um disco 330 por 32 para aguentar bastante caloria nas frenagens. Legal. Essa roda é 17? Roda 17 por 8, Porra, preenche bem, legal. pneu 225, 45 semi-slick, né? Sensacional, sensacional. E tem algum plano futuro aí, algum tipo de upgrade? E me fala Então, o que você quer fazer também. Então, na Você verdade, chegou nessa velocidade aí, agora eu quero saber. Cara, acabou a história do carro? Onde é que você vai chegar? Na Lua agora? Né? na verdade, quando a gente chegou nessa velocidade, parece que acabou o projeto, né? Mas daí passou uns dias, a gente falou assim, não, vamos fazer o estágio 2 desse carro, né? Então tem um projeto guardado aí, uma turbina maior, coletores diferentes, né? E talvez a gente comece a andar nos 804 metros. Ah, entendi. Um conjunto mais forte, mas com uma quinta mais curta para... Exatamente. Entendi. Sensacional. Porque hoje eu sei que eu vou ter que abrir mão de uma dirigibilidade de rua, né? Vai ficar um buraco E maior tal- embaixo, você ganha mais em alta. Mas a gente está pensando em fazer um kit que eu consiga colocar essa turbina em 1 hora, eu troco uma turbina e vou pro evento, eu faço uma V-Band Esse cara é maluco. Ele Ele quer ter vários carros em um. Exatamente, E não duvide porque ele já faz isso. fazer um coletor coringa que eu consiga usar as 2 potências e com 2 turbinas diferentes, entendeu? Que demais isso. Márcio, parabéns pelo projeto. Valeu. Parabéns e obrigado pelo tempo e, cara, vocês viram. Eu falei para ele a primeira vez que eu vi o vídeo on-board e faço questão de falar para vocês. Quando a gente faz um vídeo on-board GoPro, você tá lá ao vivo, acelerando, você assiste o vídeo parece meio lento. Parece que ele perde um pouco a emoção. Cara, a primeira vez que eu vi o vídeo dele no celular, eu suei na mão. E tem um detalhe, a pista de aeroporto é tão larga, mas no vídeo parecia muito rápido. Então, assim, além de uma conquista, eu diria que tem traços de loucura nesse cara aqui. Mas eu parabéns de qualquer jeito, porque é um marco histórico Valeu, pro Calibra e pros preparadores, de forma geral, não só no Brasil, mas diria até no mundo.